Olá, olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou André Barbosa, cofundador da Aero Agency, uma agência focada em performance para lojas online. Ajudamos lojas online a vender mais através de performance marketing. E hoje trago aqui o vídeo sobre uma das nossas ferramentas, uma calculadora do nosso kit de calculadoras, que provavelmente já conheces. E esta é a calculadora número 1, talvez aquela que tu precisas de usar em primeiro lugar, com as métricas mais fundamentais tu deves saber acerca do teu negócio de e-commerce, da tua loja online. Isto é mesmo importante e obviamente estas métricas não são específicas deste tipo de negócio, são para qualquer e todo o negócio. Todos os negócios têm estas métricas porque são métricas financeiras e são absolutamente essenciais para tu poderes construir um negócio e gerir um negócio com uma base forte, lucrativa e sustentável que te permita crescer, ok? Controlar estas métricas é absolutamente essencial. Então vamos lá, sem perder mais tempo, falar já sobre estas métricas e, como tu podes ver, esta calculadora ela precisa de alguns inputs para nos dar resultados. Então, tu vais colocar aqui a tua receita total e eu aconselho que tu faças isto mês a mês, ok? Vais colocar aqui todos os valores relativos ao último mês completo. Então, no último mês completo, vais pegar nos teus números do último mês completo e vais colocar aqui apenas os números do último mês completo. Vais colocar a receita total, vais colocar o valor de devoluções e reembolsos, o custo dos produtos vendidos no último mês, os custos de envio totais que tu pagaste, as taxas de processamento de pagamento, o valor total também, o que tu investiste em marketing e aqui no investimento publicitário é o que tu investiste dentro das plataformas, ou seja, em Google, em Meta, em TikTok, o investimento dentro das plataformas, vais colocar aqui a soma total, o investimento feito em ferramentas e software de marketing, na ferramenta de email marketing, naquela app que tu usas no teu back-office da tua loja, ou módulo, ou plugin, vais colocar aqui também todo esse custo de ferramentas ou software de marketing que tu uses. Para além disso, vais colocar aqui as tuas despesas operacionais, o teu custo com armazém e logística, com rendas e tudo inerente, ok? Então, o armazém não tem só o custo da renda, tem o custo da água, tem o custo da luz, tudo isso, o custo com pessoal, ok? E se tu tens, e acontece muitas vezes, operação offline e online, ou seja, tem lojas físicas e tem lojas online, deves dividir de forma justa o custo apenas para o online, ok? Vais simplificar e vais fazer o cálculo apenas para um dos canais, neste caso, para a tua loja online. Então, se tens duas pessoas e essas duas pessoas trabalham metade na loja física, metade na loja online, vais calcular a soma de metade de cada uma dessas pessoas para ser justo e para ter o cálculo mais preciso possível. E vais, caso não tenhas colocado noutra rúbrica, vais colocar aqui os outros custos fixos que possam estar também nas tuas rúbricas de custos fixos e vais colocar aqui também. No fim, e eu vou aqui aumentar, obviamente todos estes valores são a título de exemplo e nada disto diz respeito à realidade de nenhuma loja, pelo menos que nós tínhamos conhecimento, e em primeiro lugar vais ter aqui a margem líquida, a margem operacional líquida e simplificando o teu lucro. Okay? Vais ter aqui o teu lucro em valor nominal e em porcentagem. Neste caso, para este caso hipotético, nós temos 1.000 euros de lucro com uma margem líquida de 9,5%, okay? Abaixo dos 10%, e por isso é que está a vermelho, porque para nós isto é um estado crítico. E existem vários tipos de negócios, vários tipos de lojas online, existem lojas com uma realidade de margens líquidas abaixo de 10%, que eu conheço, e que são negócios com uma grande dimensão. Existem sempre particularidades, nós falamos para o geral, ok? Abaixo de 10% normalmente não é saudável e pode comprometer o teu crescimento, por não teres capacidade de investimento no teu crescimento, no aumento da tua estrutura, na tua escala, ok? Então nós, obviamente, usamos valor médios e não particulares. Depois disto, vais ter aqui a margem de contribuição. O que é que diz respeito à margem de contribuição? É a margem que fica relacionada com todas as despesas inerentes à venda. Então, todas as despesas inerentes à venda que estão aqui, ou seja, tudo o que é custo do produto vendido, custo do envio, taxa de processamento de pagamento, o custo de marketing, não é? Porque fica associado à venda também. Então, tudo o que está associado à venda em si, o que são os chamados custos variáveis, estão aqui dentro da margem de contribuição. A margem bruta é a divisão do custo dos produtos vendidos pela receita total, ou seja, quanto da receita foi para pagar o custo do produto, e os custos de marketing, a percentagem das vendas, que é o custo da venda, na verdade, não é? Então, em toda a receita, qual foi a percentagem que eu libertei da receita para vender? Normalmente, nós simplificamos desta forma. E isto é importante, ok? É importante que tu tenhas noção de todas estas margens, é importante que tu saibas este ponto B para que tu fixares objetivos de melhorar
estas margens. Por exemplo, uma margem de 30% de custo de marketing é alta, a não ser que estejas num momento de escala agressiva, com um crescimento acelerado, é uma margem alta. Uma margem líquida de 9,5%, lá está, abaixo de 10% para nós é considerado baixa. Existem lojas online com margens, felizmente, bem superiores. Uma margem bruta de 38% não é entre os 20% e os 40% que consideramos normal, e uma margem de contribuição de 57% é um bocadinho pesada, não é? Ou seja, deixa para tu pagares as despesas fixas e ter de margem operacional apenas aqui 42,9%, o que é baixo, por isso pode existir aqui possibilidade de otimização. E, para além destas margens essenciais, nós damos-te aqui também uma análise de ROAS, né, de retorno sobre o investimento em publicidade. Dizemos-te qual é o ROAS mínimo que tu deves ter, ROAS break-even, e o break-even que é o ponto de equilíbrio, onde tu não tens nem prejuízo nem lucro, ok? Ponto de equilíbrio. E vemos aqui que, para este cenário hipotético, o ponto de equilíbrio é 2,63, é um ROAS de 2,63, e nós, neste momento, estamos com um ROAS de 3,5, ok? 33,3% acima do ROAS. É positivo estar 33,3% acima. No caso, nós, o ROAS, de forma geral, é um ROAS baixo, não é? Um ROAS 3,5 é um ROAS baixo. Lembra-te, este ROAS é o ROAS geral, ROAS de ecossistema. Não estamos a particularizar, nós temos outra calculadora que faz isso, que vai particularizar ROAS por plataforma. Neste caso, estamos a falar do ROAS no geral, ok? Nós sabemos que nem todas as vendas vêm de canais de publicidade, mas aqui estamos a simplificar e nós em todas as calculadoras fizemos isto, nós simplificamos para facilitar o entendimento das calculadoras e para que tu possas usá-las de forma simples, direta e possas ter uma ideia dos dados. Podem não ser 100% precisos, mas estão muito próximos de serem muito precisos, próximos o suficiente para teres uma ideia real do teu momento, de como estão as métricas neste momento e depois poderes definir objetivos para as melhorar. Depois disto, e tu percebes a tua situação atual, tu podes estabelecer aqui objetivos de margem, ok? Vamos supor, nós temos aqui neste caso 9,5%, vamos colocar aqui que o nosso objetivo de margem líquida é de 20%. Então damos aqui algumas possibilidades, ok? Nós precisaríamos de aumentar a receita em 13%, para chegar aos 20% de margem líquida, ou poderíamos reduzir o custo dos produtos vendidos em 27,5%, ou otimizar o marketing, não é? Ou seja, ter um ROAS melhor, reduzindo o investimento de 3.000 para 1.900, ou seja, 36,7%, ou seja, teríamos que aumentar, logicamente, o ROAS, e tu vais aqui nestas três possibilidades que te abrem um bocadinho os horizontes, porque tu, obviamente, percebes qual é o momento da tua margem e dizes, eu quero evoluir esta margem, então quais são as opções mais diretas que eu tenho, existem aqui 3 opções, te dão uma ideia de onde pode estar o melhor custo-benefício, a partir do momento que estabeleces um objetivo, também estabeleces um caminho que tu queres fazer para esse objetivo e podes estabelecer, não especificamente um destes, mas estabelecer um mix, ou seja, eu quero aumentar a minha receita e quero também reduzir o meu custo por produto vendido, eu acho que tenho essa possibilidade, então encontrares aqui o equilíbrio entre estas duas otimizações que te permitam chegar à margem que tu queres. E é isto, como pudeste ver, tu podes fazer o exportar e ficar com um relatório do que a ferramenta te deu, ok? Eu aconselho-te que faças isto todos os meses para perceber como é que as métricas estão a evoluir. Aconselho-te também, neste momento que vais pegar na ferramenta a primeira vez, na calculadora a primeira vez, faz sobre vários meses para trás, por exemplo, desde o início do ano até agora, todos os meses, com os dados de todos os meses, para perceber como é que as métricas principais oscilaram, variaram de mês para mês e perceber nos meses melhores o que é que aconteceu e porque é que as métricas de facto estiveram melhores, nos meses piores o que é que aconteceu e porque é que elas estiveram piores também. E eu acredito que aí consigas encontrar um padrão de comportamento que te ajuda ou a melhorar ou a prevenir que essas métricas piorem e tu possas manter alguma consistência positiva nestas métricas que são absolutamente importantes. Vamos falar sobre as outras calculadoras, nós temos mais 3 calculadoras super interessantes, todas elas simples, diretas ao ponto, nenhuma delas guarda os teus dados, então podes usar esta calculadora à vontade, colocar os dados que quiseres, quando fizeres refresh os dados são completamente apagados, tens 100% de privacidade, de confidencialidade, nada fica a alojar em nenhum lado, então os teus dados são teus e podes usar à vontade, e estas calculadoras dão-te números específicos, importantes para o teu negócio e ajudam-te a chegar lá mais rápido, ok? Tentamos simplificar ao máximo o processo de colocar aqui os dados, os teus dados, os dados da tua loja, para chegares a estes números o mais rápido possível e saberes o ponto em que tu estás para poder evoluir. Nós fazemos isto com todos os nossos clientes, é importante termos muito presente a nossa situação financeira, a nossa saúde, de como nós estamos, de que rentabilidade o nosso negócio gera, para depois poder definir planos de crescimento de forma sustentável, e é disso que estas ferramentas se tratam, de como estamos e como podemos evoluir, como podemos crescer de forma lucrativa. Espero que seja útil, vejo-te no próximo vídeo. Muitas vendas!